E para falar mais sobre este assunto, temos em estúdio connosco o Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia. Olá, Bruno, muito boa noite e seja bem-vindo. Olá, boa noite. Podemos já arrancar porquê que estes protestos foram suspensos? Bem, boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite que nos foi endereçado e que nos permite mais uma vez colocar este assunto e discuti-lo de forma também sóbria e com propriedade. Passaram muitas semanas de protesto. Foram 8 semanas quase a fio de longos protestos, de diversas ações, protestos na rua, várias discussões, quer com partidos políticos de forma alargada, setorialmente com o Partido Socialista e com o Partido Social Democrata, e todos eles conseguimos ao longo de 2 semanas conseguir 2 coisas que me parece a mim extremamente importante e também singularmente histórico. Primeiro, termos uma consciencialização de toda a sociedade civil para aquilo que foi criado, um problema tremendo, uma injustiça incomportável, talvez dos ataques mais vis àquilo que é a dignidade dos polícias e dos profissionais de força de segurança. E segundo, conseguimos uma vinculação também ela alargada, se não plena, de todos os partidos políticos quanto àquilo que foi uma decisão política por omissão, por apatia. A omissão essa que ainda não foi explicada pelo atual governo, que desde então e desde que teve a possibilidade de se agarrar à impossibilidade política ou legislativa de não poder resolver a questão, tem vindo basicamente a empurrá-la com a barriga, passando esses ónus para um futuro governo, sem explicar do porquê de ter tomado uma decisão, ou várias decisões positivas para vários corpos de polícia, nomeadamente a Polícia Judiciária, mas não só, os Serviços de Informações da República Portuguesa também, e até outras carreiras como os auditores do Tribunal Oficial de Contas. Não se percebe, tendo em conta a experiência política que o Sr. Primeiro-Ministro tem, que não tivesse sido expectável e projetável um impacto tão negativo quanto este, que teve, por outro lado, o condão de nos unir também de forma histórica, quer por via da constituição da plataforma em inícios de dezembro, quer por uma mobilização também ela histórica por parte dos polícias da PSP e militares da GNR em 2 das maiores manifestações de sempre, com um protesto elevado, democrático, mas também firme e obstinado em querer resolver o quanto antes esta questão. Aliás, e foi por causa disso, Bruno, que suspenderam os protestos? Achamos por bem que, chegado aqui e tendo já todos os partidos, nomeadamente aqueles que constituíram certamente um futuro governo, tendo havido uma vinculação pública àquilo que é a prioridade das prioridades, no sentido de resolver esta questão, e esta é apenas uma de muitas questões que neste momento depreciam e retiram dignidade às forças de segurança, pese embora elas sejam, e é curioso por antinomia, das instituições mais credíveis da administração pública, e houve várias sondagens ou escutações à população que vêm nos dizer isso, mas isso tem que ter um respaldo, tal como tem que ter um respaldo aquilo que é a exposição ao risco, carreiras altamente penosas, mas que ao mesmo tempo eram carreiras, há uns anos esta parte, muito dignas, que eram vistas como muito nobres. Hoje temos cada vez mais dificuldade em cativar, em recrutar as novas gerações, porque estas são carreiras que têm vindo a perder valor, e têm vindo a perder valor exatamente por aquilo que tem sido a omissão política e a secundarização do seu revestimento, do seu reconhecimento e do necessário reforçamento das suas condições salariais, entre outras medidas. Ainda assim, a PSP deu umas declarações à agência Lusa que vale sempre a pena os mais jovens candidatarem-se. É verdade, eu também contribuí em parte também com alguma informação em detalhe, porque é importante ainda assim destacar primeiro que ainda há pessoas, ainda há jovens que ambicionam seguir esta carreira, que é uma carreira onde normalmente o salário é colocado numa segunda linha, obviamente que é extremamente importante, mas quem a abraça, abraça porque tem um sentido de ver íntimo de poder ajudar, de contribuir para a causa pública e de fazer a diferença pelas nossas pessoas. Exatamente porque eles respondem a milhares e milhares de chamadas diárias. Só para ter uma ideia, a linha de emergência 112, que também é gerida e filtrada por polícias da PSP e militares da GNR, só no ano passado despistou, processou e reencaminhou mais de 1.300.000 chamadas. Vejam bem a importância que as forças de segurança têm em Portugal. E não é só nessa matéria, na resposta de primeira linha. É em várias outras. É na prevenção criminal, é na investigação criminal, sendo responsáveis por mais de 85% das investigações criminais, é no controle de fronteiras, é nas operações especiais, é no controle de armas e explosivos. Bem, na questão dos votos, por exemplo. É também nos exames nacionais. E, portanto, em todo um feixe que é onde claramente assume um papel insubstituível. Um papel que não pode ser assumido por mais ninguém que não por eles. Portanto, por daí nós dizermos que é uma área de soberania que não está a ter a devida correspondência do ponto de vista de dignificação, de respeito e de valorização das carreiras. Isto são condições, melhores condições de trabalho, querem salários mais altos, o que é natural, são problemas que já vêm. Porquê as manifestações agora? Bem, não se compreende, e é isso que, como sempre dizer, não se compreende o porquê de nós valorizamos a condição policial, portanto a valorização que foi feita à Polícia Judiciária incidiu
sobre um suplemento que contempla a exposição ao risco, a penosidade e insalubridade da função e a disponibilidade permanente e desgaste rápido da mesma. E há estudos que apontam para uma perda média dos polícias de cerca de 10 anos de vida, tendo em conta aquilo que é não só o desgaste físico, mas sobretudo emocional. E isto tem que ser, ou devia ser, valorizado. Há que crescer. Os polícias e os militares da PSP e GNR têm uma restrição de direitos. Não têm direito à greve, por exemplo. Coisa que os magistrados, quer judiciais, quer o Ministério Público, têm. Quer os médicos, quer os serviços de segurança, como a Polícia Judiciária ou o antigo CEF. Portanto, tudo isto devia ter uma correspondência do ponto de vista de, não só salarial, obviamente, mas tendo em conta aquilo que é a importância e dignidade que os polícias em Portugal merecem e têm que ter, sob pena de colocarmos em crise uma área de soberania e colocarmos em crise, ainda pior, a segurança das nossas populações. Depois de terem assumido que iriam suspender os protestos, aconteceu antes uma manifestação no Capitólio, ao que o Ministério Público recebeu uma comunicação da PSP sobre este protesto. Após o Ministério da Administração Interna afirmar poder haver processos disciplinares e até criminais. Note-se que a manifestação foi apenas autorizada no Terreiro do Paço. A manifestação no Capitólio, organizada pela plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR, realizada durante o debate televisivo entre os líderes do PS e do PSD, só estava autorizada para acontecer no Terreiro do Paço. Por essa razão, o MAI admitiu que poderá haver procedimentos disciplinares e até criminais. Já a PSP anunciou que irá apresentar queixa ao Ministério Público. Os milhares de agentes da PSP e da GNR gritaram: "Polícias unidos jamais serão vencidos", vergonha, respeito e até cantaram o hino nacional. A concentração juntou cerca de 3.000 pessoas na Praça do Comércio, junto ao Ministério da Administração Interna. Em simultâneo, a Câmara de Lisboa aprovou na passada quarta-feira uma moção do PS que pede ao Presidente Carlos Moedas para apresentar uma queixa ao Ministério Público sobre a manifestação ilegal de polícias junto ao Capitólio durante o debate eleitoral. Note que a moção foi aprovada com 7 votos contra da liderança do PSD, CDS-PP, 2 abstenções do PCP e 8 votos a favor dos restantes, nomeadamente 3 do PS, 3 dos Cidadãos por Lisboa, 1 do LIVRE e 1 do BE. Durante a apresentação da moção, a vereadora do PS, Inês Drummond, crê que não é tolerável uma democracia que um debate eleitoral seja cercado por uma manifestação, menos ainda por elementos das forças de segurança e dos serviços de segurança. Inês Drummond defende que esta manifestação trata-se de uma tentativa de intimidação e condicionamento de decisores políticos. Já o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, confirmou que não houve qualquer tipo de comunicação à Câmara da alteração do local da manifestação dos polícias prevista para a Praça do Comércio e que seguiu até ao Capitólio. Um porta-voz da PSP afirmou que a manifestação estava autorizada e tinha sido comunicada à Câmara de Lisboa. Bruno, trocando por miúdos, o que é que se passou aqui? Mas só aqui pequenas 2 ou 3 notas muito prévias. Primeiro, não podia haver comunicação, já que não estava contemplado no nosso protesto uma deslocação que não fosse circunscrita à Praça do Comércio. Foi essa que foi comunicada, foi essa que foi tratada e foi essa que foi planeada em acerto quer com a Câmara Municipal de Lisboa, quer com a Polícia de Segurança Pública, é quem trata da segurança também das manifestações. Portanto, esqueci-me há bocado de dizer, digo agora. Portanto, o protesto não poderia ser comunicado porque não foi contemplado. E, portanto, o que aconteceu a ter acontecido terá sido uma movimentação espontânea, planeada ou não planeada, paraplaneada ou não, e isso é o que a Inspeção-Geral da Administração Interna e provavelmente o Ministério Público irão procurar deslindar, perceber se houve uma organização prévia e essa organização prévia carecia de uma comunicação também ela prévia, porque não existe autorização relativamente a um direito que é fundamental, constitucionalmente fundamental. O que existe é uma obrigação, o cumprimento de um pressuposto no sentido de permitir às autoridades competentes uma avaliação dos riscos inerentes àquela manifestação no sítio e da forma como o promotor apresenta. E, portanto, não é uma questão de obliterar ou retirar a possibilidade de ser levado a cabo ou materializar esse mesmo direito, tem que ver apenas com eu perceber de antemão qual é o itinerário, se ele pode cruzar em horas de ponta, em sítios críticos,
cruzar com outras manifestações e, portanto, é no sentido de assegurar a proteção dos manifestantes, a segurança dos manifestantes, tal qual a proteção e a segurança de terceiros. Portanto, para que fique claro, o que a ter existido alguma violação de dever legal, foi a ausência de comunicação prévia que permitisse exatamente o planeamento a este nível. Segundo, pergunto, se tivesse havido essa comunicação prévia, a ter existido um planeamento prévio, pergunto se o protesto poderia ocorrer no sítio onde ocorreu. E a lei também é muito clara. Não sendo um órgão de soberania, ela poderia ter ocorrido. E não poderia ser, diria eu ao contrário, ser proibida. O que se admitia era, o planeamento preveria uma limitação em termos de policiamento, talvez diferente, que não obrigasse a polícia a agir tão em cima do joelho, permitam-me o tom coloquial. E, portanto, o que aconteceria era o que provavelmente aconteceu, que foi os polícias legitimamente, de forma organizada, poderiam ir protestar, talvez para uma zona próxima do Capitólio, e fazer-se ouvir de forma, e aqui queria destacar, elevada, sóbria e respeitosa. Porque eu falei com mais de 7 ou 8 jornalistas que estiveram lá a acompanhar, que deslocaram-se de Praça do Comércio para o Capitólio e todos eles, contrariamente ao que foi alguma exorbitância emocional proferida ou alimentada nos últimos dias, não houve vozes de apelo à violência, não houve intimações, não houve coação e muito menos houve, por muito que nós possamos interpretar dessa forma, sequestro ou coação, fosse o que fosse. O que me pareceu que ocorreu foi os polícias quererem se fazer ouvir junto ao Capitólio, junto dos futuros líderes do governo, quer um, quer outro, já o tinha e já assumiu a vinculação perante aquilo que é a solução e a resolução deste problema. E o que os polícias aparentemente quiseram, isto só mostra e espelha um bocadinho o estado de desalento, de exaustão e tristeza que os consome, tendo em conta que nunca foram tão maltratados e tão violentamente atacados naquilo que é a sua dignidade. E talvez tenham achado por bem Mas esta escolha de Capitólio não terá sido já previamente escolhido, uma vez que também nos meios de comunicação tiveram a divulgação de o planeamento de como é que cada polícia iria estar para manifestar-se junto ao Capitólio? Bem, aparentemente eu não sei de onde é que isso foi retirado, a ter existido e a ter sido efetivamente criado por alguém, isso é um indicador de que havia um planeamento prévio. Mas eu também lhe posso dizer, isso foi revelado no dia a seguir. Eu não sei até que ponto não possa ter sido, eu também rapidamente conseguia, parece-me a mim, não é que seja propriamente ou particularmente bom a desenho, mas também conseguia fazer aquilo momentaneamente. Agora, como digo, não vamos precipitar-nos a fazer julgamentos precipitados, a ter existido. E dos polícias para me ser muito mais... Sim, só para tentar perceber, caso tenha existido, também é proibido. Houve uma violação desse pressuposto que está inscrito no Decreto-Lei 406 de 74 e, portanto, é um dever legal e, portanto, nós esperamos sempre que os polícias, seja um pequeno dever, seja um grande dever, que o cumpram a lei. E por isso é que também, de certa forma, tem havido esta exorbitância de comentário relativamente àquilo que espero que sejam os comportamentos exemplares, modulares dos polícias. E por isso é que existir é errado, mas para além disso, ainda assim os polícias, assumem-se a tudo o que têm feito por todo o país, ao longo de 8 semanas, cumpriram e comportaram-se de uma forma irrepreensível. Eu, inclusive, ouvi falar em vuvuzelas, eu não vi vuvuzelas nenhumas, vi uma aproximação ordeira, vi uma permanência ordeira, e que não houve momento algum, parece-me a mim, interdição ou condicionamento nos acessos, pelo menos que impedisse ou quisessem deliberadamente impedir quem entrava ou quem saía. Portanto, como digo, não desfoca um bocadinho aquilo que é a nossa luta, permitiu pelo menos entreabrir a porta para que se desse este tipo de... Por isso é que me está a fazer esta pergunta, porque aquilo primeiramente é aquilo que é o caminho certo, é discutirmos verdadeiramente onde é que as polícias de força de segurança estão e porque é que estão como estão e porque é que o Governo, para além de estarem já numa situação de assimetria, ainda alimentou mais a assimetria entre agentes daquilo que é o sistema de segurança interna. E valeu a pena ficar ao pé do Capitólio? Acha que os futuros líderes ouviram as vossas reivindicações? Como digo, os futuros líderes já tinham tido reuniões setoriais connosco, já tinham inclusive estado numa reunião alargada, não eles próprios, mas representantes dos respectivos partidos, numa reunião alargada com todos os partidos, onde todos eles assumiram e perceberam a injustiça que foi criada, vincularam-se àquilo que é a necessidade de repor a justiça, dando eco também às palavras do Sr. Presidente da República, que o disse também de forma clara e autoexplicativa, e portanto o que provavelmente os polícias esperavam é que houvesse uma renovação dos votos que já foram ou tinham sido assumidos. E como em Portugal eu costumo dizer, nós somos um país de bons costumes e normalmente costuma-se dizer que a palavra dada é a palavra honrada. Portanto, se calhar eles queriam era, acima de tudo, que a segurança, como tem sido, fosse também discutida ali, a questão das carreiras, a questão das condições de trabalho e a questão da dignidade das forças de segurança, por comparação, uma dignidade foi qualificadamente reforçada relativamente a outros. Quer acreditar que tenha sido isso o ânimos desta deslocação e o ânimos do seu protesto.
Bruno, não temos mais tempo para perguntas. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. E esperamos contar consigo para uma próxima. Obrigado. Obrigada. Até uma próxima.